Olá, aluno! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A partir de agora, iremos juntos desvendar os mistérios desse interessante mercado chamado Bolsa de Valores, ou seja, mercado de capitais. Bom, eu sou Silvio Paulo Hilgert, sou diretor acadêmico da XP Educação, sou especialista em finanças e em mercado de capitais, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já atuo há vários anos, muitos anos aí dentro do mercado de bolsa, atuando como instrutor e mesmo como operador do mercado de bolsa de valores. E estarei contigo a partir de agora, passaremos juntos aí esses próximos momentos para navegarmos, para descobrirmos, para tirarmos nossas dúvidas sobre esse mercado aí chamado de bolsa de valores, sobre o que acontece no dia a dia da bolsa, como os ativos são negociados, são movimentados dentro do mercado. Daqui a pouco vou apresentar o programa completo aí desse nosso curso. O curso é dividido em módulos, são várias videoaulas que vocês poderão assistir, poderão ver, rever, enfim, separados por assuntos, para facilitar a aula de vocês, para facilitar o aprendizado que vocês terão durante este evento. Tá bom? Bom, eu tenho aqui uma apresentação, eu vou seguindo nesta apresentação e vocês vão me acompanhar, né, vendo o que está na apresentação e eu vou explicando à medida que as telas vão passando essas informações que vão aparecer aí para vocês, tá? Bom, o nosso curso, para começar, como vocês estão vendo na tela, ele tem ênfase em análise técnica. Ele não é um curso de análise técnica. Análise técnica, né, nós vamos ver mais adiante, uma partezinha dela, um pouco da análise técnica, mas aqui o nosso foco vai ser conceitos básicos de bolsa de valores. Tá? Mas a ênfase é análise técnica, por quê? Porque a gente vai entrar em algumas ferramentas técnicas, né, como suporte e resistência, como médias móveis, enfim, algumas coisas que fazem parte desses estudos técnicos. Mas a gente vai navegar, né, geral pelo conteúdo, por tudo que envolve a Bolsa de Valores, o dia a dia do mercado de capitais. Antes de falar do nosso conteúdo, deixa rapidamente falar um pouco da XP, se você não conhece ainda. XP Investimentos, vocês sabem que é um grande grupo, é a maior corretora de varejo hoje do Brasil. Nós temos mais de 100 mil clientes, temos mais de 18 bilhões de reais em custódia aqui dos nossos clientes e temos quase aí 500 escritórios espalhados em todo o Brasil, nos todos os estados já temos presença. E somos, como eu falei, a maior corretora de varejo e o maior shopping de investimentos. O que é um shopping de investimentos? É uma empresa de investimentos que oferece muito mais do que bolsa de valores, que oferece muito mais do que produtos da sua própria marca, oferece produtos de diferentes instituições, todos reunidos numa única plataforma. Então esse é o conceito, essa é a ideia do shopping financeiro, e a XP no Brasil, né, foi a primeira empresa a implementar esse modelo e hoje é o maior shopping da América Latina. E através da XP Educação, que é onde eu atuo hoje diretamente, nós já formamos mais de 500 mil investidores. Esse é um número que nos dá muito orgulho, é muito bom saber que tantas pessoas já passaram pelas nossas salas de aula, tanto presenciais quanto virtuais, como essa que você está vendo, e aprenderam conosco como cuidar melhor do seu dinheiro, com cursos ligados a finanças, à bolsa de valores, a outras modalidades de investimentos e também profissionais e mundo trader que nós chamamos. Bom, quais são os objetivos deste nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores? Primeiro é desmistificar a bolsa, é tirar aqueles mitos, aquelas ideias equivocadas sobre bolsa de valores. Tem muitas pessoas que acham que bolsa é um cassino, que isso é um jogo, que depende da sorte para ganhar dinheiro. As pessoas entram na bolsa fazendo apostas, como se fossem apostar numa corrida de cavalos, por exemplo, onde você escolhe um determinado cavalo e aposta suas fichas nele. Não é isso. Nós vamos ver aqui que tudo tem uma lógica, que tudo tem um certo sentido, né? E não é por acaso que uma ação sobe ou uma ação cai. Nós vamos explicar o funcionamento do mercado, né, e como você investe nesse mercado, como comprar as ações, como vender, como avaliar as melhores oportunidades do mercado, enfim, tudo o que acontece nesse meio, como funciona um home broker, por exemplo, eu vou apresentar aqui também. E claro, a gente não poderia deixar de falar dos riscos. Estamos no mercado de bolsa, estamos falando de um mercado de risco. Pô, professor, mas como é que eu consigo ganhar dinheiro no mercado de risco? Claro que consegue, só que precisa saber gerenciar os riscos. Esse é o grande desafio do investidor de bolsa de valores. É saber controlar a sua ansiedade, é saber não se deixar levar pela emoção e agir sempre racionalmente.
Nós vamos ver aqui como a gente faz isso, como se gerencia esses riscos. Também é importante que a gente entenda o nosso perfil. Cada um de nós tem um perfil de investidor. Eu tenho meu perfil, você tem o seu perfil e este perfil precisa ser respeitado. Algumas pessoas são mais conservadoras, outras pessoas são mais arrojadas, mais agressivas na hora de investir, né? E aquela pessoa mais conservadora, por exemplo, talvez ela encontre na bolsa também boas opções, por exemplo, ações de boas companhias que pagam os bons dividendos, que têm perspectivas de longo prazo. Para aquele investidor mais arrojado, também tem boas alternativas. Por quê? Porque a bolsa sempre oferece também outras companhias, por exemplo, small caps, que talvez não paguem bons dividendos, mas que tenham boas perspectivas de crescimento, que deem bons sinais de lucratividade de curto prazo, por exemplo. Também nós vamos mostrar como gerenciar uma carteira de investimentos, como montar uma boa carteira, como gerenciar os riscos, como escolher os melhores ativos para compor essa carteira, sempre respeitando essa lógica que eu falei também, claro, do seu perfil. Se o seu perfil é mais de curto prazo, de longo prazo, mais agressivo ou menos agressivo. E facilitar essa tomada de decisão, quer dizer, o que comprar, quando comprar, o que vender, quando vender, quais são os melhores momentos para entrar em determinados ativos. Então existe uma série de técnicas, de instrumentos, de ferramentas para se fazer isso. Claro que nesse curso a gente não vai conseguir entrar a fundo, afinal de contas é um curso introdutório ao mercado de ações. Existem outros depois que poderão complementar os seus conhecimentos com relação a esses assuntos para que você se torne de fato um trader ou um especialista em mercado de capitais. Bom, eu queria falar aqui também um pouco sobre a atividade de agente autônomo. Se vocês nunca ouviram falar, é importante que saibam que existe um profissional chamado agente autônomo de investimentos. Quem é esse profissional? É uma pessoa que faz uma prova, que se certifica, que se inscreve junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para atuar na distribuição de valores mobiliários. O que são valores mobiliários? São investimentos ligados ao mercado de valores mobiliários, como as ações, as opções, os contratos futuros, as operações a termo, os fundos imobiliários, as debêntures, todos os ativos que as empresas emitem que são lançados no mercado. Então esse profissional, ele atua através de uma corretora. Ele pode ter sua própria empresa, seu próprio escritório de agente autônomo, mas ele tem um vínculo com uma corretora de valores. Então ele representa esta corretora de valores e através da sua plataforma distribui produtos de investimento. Então se você for convidado a se tornar cliente, a investir através de um desses profissionais, saiba que são profissionais altamente capacitados, treinados, especializados para atender às suas necessidades de investimento. Claro, sempre é importante checar se realmente esse profissional que você está conhecendo está habilitado, está preparado e é de fato um agente autônomo de investimento. Nos próprios sites da CVM, cvm.gov.br, vocês conseguem encontrar essas informações. Inclusive o meu nome consta lá como agente autônomo de investimento, que eu sou credenciado desde 2008 a fazer essas operações dentro do mercado. Apesar que hoje eu não atuo, porque como eu falei, sou diretor acadêmico, então não daria tempo para exercer a função na prática no dia a dia. Tá bom? Então fica aí a dica sobre essa atividade. Vamos lá, o que a gente vai aprender então nesse curso? Já vimos os objetivos do curso, agora a gente vai ver as aulas, o cronograma, quer dizer, o que de fato nós vamos ver na prática. Primeiro nós vamos entender por que investir em ações. Essa vai ser a primeira aula, a aula de agora. Nós já vamos entrar nesse assunto. Por que investir em ações e não investir em títulos do governo, e não investir em CDBs, em fundos, em poupança, em outras alternativas de investimento? Vamos entender o mercado de ações. Primeiro, o que é uma ação? Quais são os tipos de ações que existem no mercado, as ONs, as PNs? Nós vamos entender também como as ações são lançadas no mercado, através de um processo de IPO, oferta pública de ações. Nós vamos entender os participantes do mercado. Quais são as funções de uma corretora, de um agente autônomo, da CVM, da BMF Bovespa, enfim, dos agentes que atuam nesse mercado. E a partir disso, a gente vai entender o processo de negociação desses ativos dentro da Bolsa. Então, nós vamos entrar mais a fundo na questão do home broker, nós vamos entrar mais a fundo nos custos operacionais que estão envolvidos nas operações, corretagens, emolumentos,
imposto de renda, enfim, tudo que envolve o processo em si de negociação. Os índices de ações. A gente vai falar, por exemplo, aqui sobre Ibovespa. Normalmente você olha lá o jornal, está lá assistindo o Jornal Nacional à noite, né, e o apresentador fala: a Bolsa de Valores de São Paulo hoje subiu 2%. Qual é a impressão que dá? Que todas as ações da Bolsa subiram 2%. Será que é isso mesmo? Na prática não é bem assim. Na média, as ações subiram 2%, porque o que eles informam lá como sendo a Bolsa subiu 2% é o índice Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, e é sobre esse índice que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar também dos riscos. Como eu falei, é importante gerenciar riscos. O bom investidor, o investidor de sucesso nesse mercado, é aquele que consegue entender os riscos, que consegue gerenciar, consegue administrar satisfatoriamente esses riscos. Nós vamos entender as escolas de análise de investimentos. Existe a escola técnica, ou gráfica, e existe a escola fundamentalista. Uma avalia os ativos, as empresas, sob a ótica dos fundamentos, sob a ótica da qualidade da empresa, do negócio, do mercado onde ela atua. A outra, a análise técnica, avalia os ativos principalmente através dos gráficos, para saber quais estão baratos, quais estão caros, quais são as melhores oportunidades para comprar nesse momento. Então são duas visões diferentes, duas maneiras diferentes, que têm ferramentas diferentes para escolher ações que têm o mesmo objetivo, ou seja, comprar o que está barato e vender o que está caro. Tá? Como participar do mercado de capitais? Esse vai ser um módulo muito importante do nosso curso aqui. Aqui nós vamos tratar sobre várias formas e modalidades de investimento dentro da Bolsa. Veja, o nosso curso é Aprenda a investir na Bolsa de Valores e não apenas aprenda a investir em ações, como tem muitos cursos por aí. Então aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem investir em ações, em contratos futuros, em opções, em fundos imobiliários, como vocês podem fazer operações no mercado a termo, no mercado de aluguel de ações, enfim, são diferentes possibilidades que você tem dentro do mesmo mercado da Bolsa de Valores. Tá? Isso tudo nós vamos desvendar dentro desse módulo. Depois a gente vai falar sobre estratégia, estratégias operacionais. Como é importante ter estratégia. Aliás, eu acho que assim, uma das coisas mais importantes que a gente precisa sempre levar em conta quando você vai investir é que você tem um tripé que é fundamental nesse processo de investimento. A base desse tripé, a meu ver, é conhecimento. É capacidade de avaliar, capacidade de escolher. E isso você está adquirindo a partir desse curso. Parabéns a você que está aqui, que se dispõe a aprender mais sobre esse mercado antes de começar a investir. A segunda ponta aqui é você ter, dentro dessa estrutura, uma estratégia. É saber aonde você está, saber aonde você quer chegar e saber como você vai chegar lá. Qual é o caminho a ser seguido para que você atinja esse objetivo? Isso é ter estratégia. É saber como você vai operar dentro do mercado. E o terceiro ponto é paciência. Tenha paciência. Aceite que nem sempre você vai acertar. Importante que você pense nisso, gente. Nem todo mundo que opera em bolsa acerta o tempo todo. Aliás, ninguém acerta o tempo todo. Todos nós erramos. Eu também erro, eventualmente, nas operações. Todos os traders erram em algum momento. O importante não é acertar todas as vezes. O importante é acertar na maioria das vezes e quando ganhar, ganhar mais do que quando perder. Em alguns momentos a gente vai tomar o famoso stop. Nós vamos falar sobre stop aqui durante esse curso. Como usar o stop? Em que momentos utilizar? Qual é a importância dele? O stop é fundamental para garantir a sua sobrevivência dentro do mercado. Aquilo que eu falei antes, gerenciar riscos. Quando a gente souber gerenciar riscos com muita propriedade e com muita qualidade, tudo vai ficar mais fácil e certamente as operações se tornarão lucrativas. E aí, para encerrar, nós vamos mostrar uma estratégia que envolve médias móveis. Uma estratégia baseada em gráficos, mas muito simples e que certamente vocês vão entender e vão gostar dessa estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Como utilizar as médias, como elas podem ser importantes no seu dia a dia para garantir ganhos e evitar perdas. Bom, para começar o nosso papo, para introduzir aqui o mercado de ações, nós fomos às ruas e fomos entender o que as pessoas pensam sobre esse mercado e sobre essa modalidade de investimentos.
Então a gente fez uma série de perguntas, uma série de entrevistas nas ruas para entender o que as pessoas pensam, o que elas acham, o que elas entendem ou não sobre esse mercado, se elas investem ou não investem, se investiriam nesse mercado, por que investiriam ou não nesse mercado. Vocês vão perceber que algumas pessoas já têm algum conhecimento, outras pessoas não têm nenhum conhecimento sobre Bolsa de Valores, outras pessoas têm interesse, mas ainda não têm conhecimento suficiente e ainda não têm coragem para investir. O fato é preciso ter conhecimento para se tornar um investidor desse mercado. Então vamos ver esse vídeo, vocês vão gostar do que vão ver e certamente vão se identificar com alguns dos personagens, algumas das pessoas entrevistadas que aparecem aí. Você acha que investir em ações é como colocar seu dinheiro em um cassino? Não, não é. Tem táticas. Você tem que fazer estudos, você tem que ver, digamos, as possibilidades de cada empresa, o que é que ela tem a oferecer para diante. Não é assim, não. O negócio tem que ser cauteloso. Que não é bem como cassino, mas eu nunca investi. Assim, eu não. Acho que eu não entendo, não sou segura para investir em ação. Não, de forma alguma. É um investimento seguro e a longo prazo sempre dá retornos positivos. Historicamente está demonstrado. Não, não acho. Eu acho que existem informações disponíveis, não é pura sorte. As pessoas são competentes para fazer seu dinheiro render mais. Não é como um cassino, não. Lógico que se for uma coisa a muito curto prazo, talvez você tenha essa visão de cassino, mas a longo prazo, não concordo. Pode ser se você não souber o que está fazendo. Acho que quem investe, primeiramente, deve ter um conhecimento a respeito, para depois investir, para saber que a perda pode acontecer, mas a perda deveria ser menor do que a possibilidade de lucro. Né? Então é um cassino se você não sabe bem onde você está tateando. Acho. Por quê? Porque é instável, cara. Ainda mais hoje em dia. O mercado oscila muito. Não. Eu acho que tem que ser uma coisa bem planejada, bem pensada. E se isso for feito, ela pode trazer bons resultados. Depende, se você for uma pessoa que saiba como funciona o mercado de ações, não é bem um investimento num cassino. Você sabe o risco, sabe o retorno que vai dar aquele negócio e pode ter um rendimento muito lucrativo. Você sabe como se ganha dinheiro na bolsa? Não. Não. Faço a mínima ideia. Não faço nem ideia. Não faço a mínima ideia. Isso é uma pergunta complicada, quer dizer, investindo em boas ações de companhias sólidas, principalmente que apresente historicamente um pagamento de dividendos, uma remuneração da aplicação boa e com o tempo, tudo é no longo prazo. Comprando em baixo e vendendo em alto? Por aí. Eu acho que no longo prazo você ganha dinheiro mais fácil porque você não está sujeito à volatilidade. Agora no curto prazo aí só o pessoal que é especulador que sabe, eu não sei. Sei, eu já apliquei. Não sou nenhuma expert não, mas eu tenho uma conta numa corretora, eu já comprei online. Não brinco muito não, mas já fiz. Tem que ser estudado. Tem gente que fica rico. Teve um engenheiro, colega meu de profissão, que ficou rico na bolsa. Mas ele estudava profundamente todas as empresas. Ficou rico. Não, como se ganha dinheiro na bolsa não. Eu sei que existem cursos que ensinam você como ganhar dinheiro na bolsa. Precisa de muito dinheiro para começar a investir? Não, acho que não. Acho que você pode investir com pouco, mas acho que me falta mais informações, assim, para entender mais e me sentir segura. Não precisa não. Não precisa não. Mas é claro que também você aplicar com uma importância muito pequena, não leva... É melhor você fazer uma boa viagem à Europa e tal. Você tem que aplicar pesado e diversificado. Aplicar em vários papéis diferentes. É o melhor. Não. É pouco. Dá para você comprar ações mais baratas com pouco dinheiro. Não, eu sei que você pode começar com parcelas pequenas, somente os fundos. Aceitam aí R$100, R$200, R$300, você já consegue começar a participar de um fundo. Não, acho que não. Você tem que saber no que você está investindo. Procurar entender exatamente aonde você quer investir e no que você quer investir. Não. Tem ações baratas.
Não, mas eu acho que precisa ser um dinheiro que você não vai contar num primeiro momento. Acho que você tem que ter paciência e tem que ser um investimento de longo prazo. E eu acho que é aí que a maioria das pessoas pecam. Não, pelo que me passaram, dependendo de alguns tipos de ações que você quer investir, basta 200, 150 reais, 300 reais para poder investir numa ação. Você investe ou investiria em ações? Não, nem gostaria. Invisto já invisto. Eu invisto em fundos de longo prazo, assim, eu deixo dinheiro parado, eu não faço transações, assim, de curto prazo. Não investi. Não sei se investiria não, acho que não. Bem provável que não. Já investia. Investiria de novo? Investiria. Se eu tivesse mais capital para investir, eu investiria sim. Investiria. Se soubesse mais, investiria sim. No momento eu não invisto em ações, mas eu pretendo investir um dia fazendo um curso preparatório para não jogar meu dinheiro num cassino. Bom, como vimos nesse vídeo então, as pessoas têm um certo receio normalmente de investir na bolsa. Por quê? Porque não conhecem. Porque a bolsa, de certa forma, é um bicho-papão ainda para essas pessoas. Então, como eu falei anteriormente, conhecimento é a chave. Para dar um pontapé inicial, para saber investir, investir com qualidade, é preciso ter conhecimento, é preciso ter essa capacidade de escolher. E a partir do momento que você tem conhecimento, você começa a perder os medos, né? Aqueles mitos vão caindo e você começa a se sentir seguro para dar o próximo passo, que é aplicar o seu dinheiro. Agora, por que investir em ações? Por que alguém deixaria outras modalidades de investimento de lado para aplicar o seu dinheiro na bolsa? Por que alguém tiraria o seu dinheirinho lá da renda fixa, da segurança que a renda fixa traz, para investir no mercado de risco, que é o mercado de bolsa? Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que acontece nessa bolsa de valores, nessa introdução que eu vou fazer aqui com você. Bom, avaliando as alternativas de investimento do mercado, a gente percebe que a grande maioria das pessoas que investem no Brasil, infelizmente são poucas, mas as que investem em caderneta de poupança. É um investimento antigo, tradicional, muito conhecido, muito apreciado pelos investidores, principalmente pela questão da segurança. De fato, é um investimento relativamente seguro, conta com garantia de fundo garantidor de crédito, até R$250 mil por investidor, né? Tem a segurança das instituições financeiras também. Agora, é um investimento rentável? Tem se mostrado, gente, um investimento muito ruim em termos de rentabilidade. Muito ruim mesmo. Ainda mais com as mudanças que o governo provocou no ano de 2012, alterando a regra da rentabilidade da caderneta de poupança. Então, como nós vemos nessa tela, a poupança antiga, que a gente chama, hoje existe a poupança antiga e a poupança nova. A poupança antiga, né, para aqueles depósitos realizados até maio de 2012, ela rende 6,17% ao ano, que corresponde a 0,5% ao mês, mais a variação da TR, da taxa referencial. Só que a variação da TR tem sido muito baixa. Então, na prática, a poupança não consegue render mais do que 6, alguma coisa. Ela fica normalmente aí entre 6% e 7%, alguns períodos até um pouco abaixo dos 6%. Tá? A poupança nova, a partir de maio de 2012, ela tem duas regras de rentabilidade. Primeira, se a Selic estiver acima de 8,5%, tá, ela rende 6,17% ao ano, mais TR, que é o que acontece em boa parte do tempo, né? Agora, se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5%, como a gente teve num passado recente, a poupança rende apenas 70% desta taxa Selic. Então, se a Selic, por exemplo, é de 10% ao ano, a poupança rende 7% ao ano. Tá? Então, veja que é um cenário onde você não tem possibilidade de ganhar muito dinheiro na poupança. Por quê? Quando a taxa de juros é baixa, ela rende pouco. Quando a taxa de juros sobe, né, porque quando a taxa de juros é baixa, ela rende 70% da Selic. Quando a taxa de juros sobe, que ela poderia render mais, muda a regra de rentabilidade, ou seja, passa para 0,5% ao ano mais TR. Então, ainda ela continua rendendo pouco. Então, mesmo num cenário de taxa de juros de 11%, 12%, 13%, por exemplo, ainda assim a poupança
tende a continuar rendendo menos do que 7% ao ano. Tá? Isso, em alguns momentos, é menos do que a inflação. E aí é um cenário extremamente ruim, porque, veja, se você ganha menos que a inflação em um determinado período, na prática, você está perdendo patrimônio. Seu patrimônio está reduzindo, porque a inflação está corroendo uma parte dele. Bom, aqui nós pegamos um simples exemplo. Se eu aplicasse, então, R$1.000 nessa caderneta de poupança, nesse último ano, eu teria ganho 7,05%, ou seja, isso daria R$1.070. R$1.070, né, tive 70% de ganhos num ano. Agora, vejam o histórico da inflação. Aqui eu peguei um período longo, desde 1996, para mostrar para vocês como vem sendo essa evolução, tanto da taxa de juros, quanto da rentabilidade da inflação. Então, a gente percebe que o rendimento real da caderneta de poupança, que é o que aparece nessas barras em verde no gráfico de vocês, ele é muito baixo. Ele chega a ser próximo a zero em várias circunstâncias, em vários momentos. E ele tende a ser próximo a zero ou talvez até negativo nos próximos anos. Talvez este ano. Então, veja que o cenário é extremamente ruim, né? A inflação, ela corrói normalmente boa parte dessa rentabilidade. Então, caderneta de poupança, gente, meu recado é, fujam dela. Se você quer investir em algo conservador, em algo seguro, coloque numa outra aplicação de renda fixa, mas não na caderneta de poupança, ok? Outras alternativas de investimento. Boa parte delas são atreladas à taxa de juros, a taxa Selic. Quando você aplica num título público, por exemplo, ele normalmente rende Selic. Quando você aplica num CDB, que é atrelado ao CDI, quando você aplica num fundo de investimentos, quando você aplica numa LCI, numa LCA, num CRI, enfim, são várias modalidades de investimentos, todas elas, né, têm como base sempre uma taxa de juros pré-fixada, ou pós-fixada atrelada à inflação, ou pós-fixada atrelada ao CDI ou diretamente à taxa Selic. De alguma forma ou de outra, elas têm alguma coisa a ver com a taxa Selic. Por quê? Porque o pré-fixado sobe quando a taxa Selic sobe. Tá? Porque a taxa Selic sobe quando a inflação sobe normalmente. Então, aqueles títulos atrelados à inflação também têm uma certa correlação com a taxa de juros, com a taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa básica da economia do país. É a taxa que remunera todo o dinheiro, que remunera os agentes do mercado. É a taxa, né, que faz com que as alternativas de investimento se tornem interessantes ou não dentro do mercado. Então, boa parte dos títulos do próprio governo, como eu falei, são diretamente remunerados pela Selic, né, os títulos públicos. Outros títulos públicos são remunerados por inflação mais um fixo, que também acompanha a Selic. E outros são pré-fixados, que também normalmente têm como base a Selic. Então, se a gente for analisar com uma Selic, por exemplo, a 12,5%, o que a gente tem? R$1.000 aplicados em determinado período se tornariam 1.125 ao final de um ano, bem mais do que os 1.070 que acabamos de ver da caderneta de poupança. Agora, o que aconteceu com essa taxa de juros nos últimos anos? Ela vem caindo, isso é fato. Tá? Durante 12 anos a gente teve uma taxa de juros muito alta, chegando aí até 30% em alguns momentos, a 45% em momentos de crise, isso foi lá no final dos anos 90 ainda, mas aconteceu. Tá? A gente já tinha a inflação baixa, não era que a inflação fosse alta, nós já tínhamos o real desde 94. Tá? Por que acontecia isso? Porque as contas externas do Brasil eram muito frágeis e o Brasil tinha hiperinflação. A inflação era alta, então tinha que subir o juro para segurar a inflação. As contas externas eram frágeis, o Brasil tinha uma dívida externa muito alta, o Brasil era atacado especulativamente por estrangeiros o tempo todo, e isso fazia com que ele tivesse uma taxa de juros alta. Então havia um cenário muito inseguro, muito incerto, incertezas muito grandes em relação ao país, né, que fazia com que o país tivesse que ter uma taxa de juros alta para poder atrair investimentos. Agora, o cenário atual é mais confortável. Houve uma redução da taxa de juros, as contas externas do Brasil estão mais sólidas, aquela dívida monstruosa o Brasil não tem mais, o Brasil tem dívida externa ainda sim, mas ele tem condições de pagá-la. O Brasil tem reservas internacionais, né, de dinheiro, isso é muito bom. A inflação, apesar de em alguns momentos ficar mais alta, parece fugir ao controle, ela continua controlada. Tá?
E a regra de remuneração da poupança, como nós vimos lá em 2012, foi alterada justamente para que o governo conseguisse baixar mais a taxa de juros, onde naquele momento ela chegou a 7,25% ao ano. Isso foi uma taxa histórica, realmente nunca tínhamos tido uma taxa de juros tão baixa. Pena que durou pouco tempo, né? Ela voltou a subir novamente na sequência, mas chegamos a esse número. Então a taxa de juros, dessa maneira, com esse cenário, pôde baixar de forma consistente. E a partir disso a gente tem eventuais altas ou baixas a partir de agora, né? Mas a gente entende, a gente acredita que o cenário, a tendência é de uma taxa de juros baixa ao longo dos próximos anos. Esse é o cenário. Então, para esse cenário, a gente precisa estar preparado. Agora, o que tudo isso tem a ver com o mercado de ações? Vocês vão dizer, professor, mas eu não estou entendendo por que você está falando de Selic, de poupança, de renda fixa, de juros, se a gente está num curso de bolsa. Tem tudo a ver. Por quê? Porque a tendência é a renda fixa rendendo menos, as ações renderem mais. Por quê? Porque os investidores tendem a vender suas posições em renda fixa, os investidores tendem a direcionar seus recursos para o mercado de renda variável. Os investidores ficam mais suscetíveis, digamos assim, ao risco quando o cenário para a renda fixa não é tão favorável. Tá? Por exemplo, nessa tela vocês estão vendo que a Selic em 2005 estava em 19,7%. Em 2014, 2015, na verdade teve esse aumento, em 2015 ela chegou a 12,5%, sendo que ela chegou a 7, alguma coisa, como nós falamos algum tempo atrás. Considerando que você tivesse uma taxa de administração para aplicar o dinheiro de 1%, o imposto de renda de uma média de 20%, uma inflação de 4%, como a gente teve em 2005, você teria um ganho líquido real de 11% ao ano. Isso é um bom ganho líquido. Ou seja, além da inflação, além das taxas cobradas nos investimentos, você teria um acréscimo ao seu patrimônio, um ganho de capital de 11% ao ano. Agora, nesse novo cenário aqui, que nós descrevemos de 2015, o que você tem? Com a taxa de juros a 12,5%, cobrando 1% da administração, com a inflação, a taxa de imposto de renda de 20% e a inflação em mais de 7%, como ela se apresenta, a gente tem um ganho real de apenas 2%. 2%, ou seja, de 11% de ganho, caímos para um ganho de 2%. Isso, de fato, muda as coisas. Isso tende a forçar cada vez mais pessoas a saírem de investimentos conservadores para irem para investimentos mais arrojados. Nessa tela que vocês estão vendo, entre 2002 e 2014, a gente tem a evolução da taxa de juros, né, nessa linha verde, que vai descendo no gráfico, como vocês veem aí, e a outra parte nós vemos a evolução do Ibovespa, da Bolsa de Valores. A Bolsa, como vocês sabem, não tem tido um bom desempenho desde 2008, né, caiu muito na crise, subiu muito em 2009 após a crise, e depois vem fazendo uma lateralização, uma tendência mais de baixa do que de alta. Mas isso pode ser um bom sinal, isso pode ser um indicativo que pode vir uma tendência de alta no futuro. Veja, o mercado é cíclico. Você tem ciclos de alta e tem ciclos de baixa. Você tem tendências de alta e em outros momentos tendências de baixa. Nesse momento a gente atravessa um cenário com uma tendência de baixa. Mas em algum momento essa tendência de baixa termina e um novo cenário, um novo ciclo de alta pode começar. E aí sim é o melhor momento para estar comprado em Bolsa de Valores. Bom, aqui eu coloquei algumas capas de algumas revistas, a Exame, da Veja, da Dinheiro, enfim, da Isto É, só para mostrar um pouco o que acontece no mercado. A mídia é bastante sensacionalista. A mídia, ela tanto provoca a correria das pessoas para a Bolsa de Valores quando a Bolsa sobe, quanto ela provoca também a correria, né, de investidores saindo da Bolsa quando o cenário é ruim. O que muitas vezes faz com que os investidores entrem na Bolsa quando ela está em alta e saiam da Bolsa quando ela está em baixa, tá? No momento de pânico. O que é exatamente o que você não deve fazer na Bolsa. É exatamente um pensamento equivocado sobre esse mercado. Então, melhor cenário é entrar nas ações quando o cenário é ruim, quando há crise, quando as ações estão baratas e sair, quer dizer, vender estas ações quando elas estão caras, quando o cenário é favorável para o mercado de ações, mas ele pode reverter
para uma nova tendência de baixa no futuro. Então é preciso ficar muito atento, muito ligado, não se deixar levar, né, por outras pessoas, por mídia, por influências quaisquer que possam vir de fora. Então, muita atenção. Bom, aqui eu fiz um cenário onde a gente tem a evolução da Bolsa em números, só para vocês entenderem o que está acontecendo no mercado de Bolsa nos últimos anos. Isso aqui é o volume médio, tá? Vejam, em 2005, por exemplo, nós tínhamos 1 bilhão e 600 milhões sendo negociados em média por dia no pregão da Bolsa. Em 2014, esse número chegou a 7 bilhões 292 milhões. Mais de 7 bilhões de reais negociados no mercado. Então vejo que é um crescimento interessante. Em termos de número de investidores, CPFs, pessoas físicas como nós, cadastrados dentro da Bolsa, enquanto a gente tinha em 2005 apenas 155 mil pessoas, tá? A gente tem em 2014 564 mil pessoas cadastradas operando na Bolsa. Vejam que esse número ficou um pouco estável nos últimos anos, exatamente, né, acompanhando a evolução da Bolsa, que não foi muito favorável nesse período. E aqui a gente tem um número médio de negócios. Veja, enquanto que lá em 2005 nós tínhamos 62 mil negócios em média por dia sendo realizados no pregão da Bolsa, hoje a gente tem 919 mil negócios sendo realizados. Ou seja, estamos chegando a quase 1 milhão de negócios por dia na BMF Bovespa. Tá? São números realmente que chamam a atenção. E qual é o tamanho da oportunidade? A gente acredita, a gente entende que muitos brasileiros ainda vão investir na Bolsa nos próximos anos. É um mercado relativamente novo, poucas pessoas conhecem de fato esse mercado. Como nós falamos antes, como as pessoas não conhecem, elas têm medo de investir, e o que não está errado. É importante você conhecer, entender bem, saber os riscos antes de investir. Mas isso, a nosso ver, é uma oportunidade. Por quê? Porque a tendência é mais pessoas entrarem no mercado. Quanto mais pessoas compram as ações, mais elas tendem a se valorizar, mais empresas tendem a abrir seu capital, ou seja, vai ter mais oportunidades de investimento dentro desse mercado nos próximos anos. Então, a gente acredita muito no crescimento desse mercado. Tá? Aqui eu coloquei alguns países do mundo, essa informação não está muito atualizada, mas eu não consegui achá-la mais atualizada, mas o Economist fez um estudo no ano de 2012 mostrando qual é o percentual da população de cada país que investe na Bolsa de Valores. E a gente vê aqui que a Austrália, claro que ela não tem uma população muito grande, mas percentualmente a Austrália é o país no mundo onde mais pessoas investem em Bolsa, por incrível que pareça. São 36% da população. No Japão, 33%, em Hong Kong, 32%. Nos Estados Unidos, maior centro de negociação de ações do mundo, 29% da população investe nesse mercado. Na Suécia, 19%, Suíça, 17%, Inglaterra, 17%, na França, enfim. Veja, países parecidos com o Brasil, por exemplo, do BRIC, a Rússia, 4,2%, a China, 3,12%, a Índia, 1,36%, o Brasil, 0,3% apenas. Então vejam como esse mercado ainda é pequeno no Brasil. A gente acredita muito nesse crescimento nos próximos anos e, a meu ver, isso sim é uma oportunidade. Para encerrar essa nossa primeira aula, eu quero mostrar aqui alguns exemplos. Normalmente as pessoas me perguntam, professor, mas quanto eu teria ganho se eu tivesse comprado ações há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás? Eu fiz aqui algumas simulações utilizando algumas empresas que estavam na Bolsa, que estão na Bolsa ainda, para vocês terem uma ideia. Obviamente, eu não estou recomendando vocês comprarem essas ações. Elas podem sim continuar sendo boas alternativas, mas podem não ser. Então a gente não pode só olhar para o passado e a partir daí imaginar que vai acontecer a mesma coisa no futuro. Claro que elas podem continuar tendo bom desempenho, isso depende muito da economia, depende do negócio, da empresa, enfim, de uma série de fatores. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você tivesse aplicado 100 mil reais em ações da Localiza, a loja de locação de carros, que vocês devem conhecer, em 2005, quando ela abriu capital, até 2015, ou seja, 10 anos depois, você teria 1.305.000 reais. Então, aqueles 100 mil reais teriam se multiplicado para este 1.300.000.
Se você tivesse aplicado na mesma época, em vez de Localiza, em lojas Renner, uma grande rede de varejo aí que está em todo o Brasil, né, nos grandes shoppings, você teria quase o mesmo valor, R$ 1.280.000. Isso somando todo o valor da valorização das ações, os dividendos, tudo que a empresa pagou durante esse período. Agora, se você tivesse aplicado em lojas americanas nessa mesma época, em 2005, teria R$ 1.120.000. E se tivesse aplicado na Ambev, uma gigante, maior cervejaria do mundo, que faz parte do grupo Ambev, você teria R$ 1.090.000. Então veja, 4 exemplos de grandes empresas, empresas conhecidas, empresas tradicionais, empresas que têm know-how, que têm história, sólidas, onde você teria mais de R$ 1 milhão a partir de uma aplicação inicial de apenas R$ 100.000. E aí eu coloquei mais alguns exemplos aqui. E nós comparamos esses exemplos com a poupança, com o Ibovespa, com o CDI. Usei aqui exemplos de Bradesco, onde você teria 626 mil reais. Na Souza Cruz, onde você teria 630 mil reais. Na WEG Motores, fabricante de motores elétricos de Santa Catarina, você teria 848 mil reais. No Grupo Ultrapar, dona de uma série de empresas como Ultragás e Ipiranga, você teria 972 mil reais também. E no Grupo Hering, que é uma grande fábrica aí de roupas e de varejo do Brasil hoje, você teria mais de 3 milhões de reais se tivesse investido os mesmos 100 mil reais lá no ano de 2005. Então, só para vocês terem uma ideia. Se você tivesse aplicado esse mesmo dinheiro na caderneta poupança, quanto valeria? 220 mil reais. Tá? Se tivesse aplicado num investimento atrelado ao CDI, que pagasse 100% do CDI durante esses 10 anos, quanto você teria? Você teria 349 mil reais. Então veja que todas essas empresas, essas ações foram bem mais lucrativas, e são todas empresas grandes, tradicionais, como eu falei, não é nenhuma aventura você investir num desses negócios. Então, para vocês terem uma ideia, terem alguns exemplos de como isso pode render. Claro, durante esse período também tivemos maus exemplos, tivemos empresas ruins, empresas que quebraram, empresas que tiveram dificuldades financeiras e por conta disso o mercado delas encolheu e as ações também encolheram. Enfim, tudo isso faz parte do processo, e precisa o investidor estar preparado para isso e saber quando é a hora de vender os papéis, antes que isso aconteça. Acho que esse é o grande desafio, é saber a hora certa de comprar as ações e saber a hora certa de vender para não entrar nesse tipo de problema, para não entrar numa cilada e daqui a pouco ter alguma perda significativa no seu patrimônio. Tá bom? Bom, eu vou encerrando aqui então essa nossa primeira aula, que é uma introdução, na verdade, ao mercado de ações, à Bolsa de Valores. Na próxima aula, nós começaremos a falar diretamente das ações. Vamos entender o que são as ações, como elas funcionam, como elas podem ser negociadas dentro do mercado de valores mobiliários. Tá bom? Até mais!